Então diz assim, vamos dizer juntos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Você quer dar um aplauso ao nosso salmista, não é? Davi? E a Deus pela sua palavra. Pode tomar o seu lugar. É realmente um texto que eu acho que muitas vezes é falado. É raro o filme que tenha um cunho cristão, que não apareça um funeral, que não leiam o Salmo 23. É sem dúvida algo grandioso, porque este Salmo ele é inspirador para uma vida, não é? Se nós não tivéssemos mais nenhuma porção da Bíblia, este Salmo quase que completava, porque ele começa por dizer algo que para mim é a base. O salmista Davi, ele que era pastor, foi pastor, ele era o filho mais jovem de Jessé, e foi pastor, e como pastor ele teve uma enorme experiência no que é ser um pastor. E essa experiência também o inspirou para trazer para nós este texto tão precioso, para nos mostrar como ele via Deus, para nos mostrar como ele olhava para Deus e para nos mostrar, no sentido de posse, quem era Deus para ele. E é interessante que ele começa logo por dizer: o Senhor é o meu pastor. E a palavra meu significa um pronome, não é? É um pronome referente ao Senhor, mas significa algo de posse. Ele é meu. Amém? E este meu é algo que transfere para a sua vida toda a verdade do Salmo. Porque não vale a pena eu saber o Salmo de cor se ele não é o meu pastor. Se ele não é aquele que é meu. Por isso que nós, muitas vezes, como cristãos, conhecemos tanto de Deus, mas Deus não é nosso. Porque nós pertencemos a Deus. De facto, pertencemos. Nós somos a obra da criação de Deus. Vocês entendem? Nós fomos a criação. Eu tinha um amigo, Rui Gomes, que já o convidei para estar connosco. É um amigo de muitos anos, do qual fez parte quando eu era cristão, nos meus 20 anos, 21, 22, até vir para Orém. E nós fazíamos parte do grupo Shalom, cantávamos louvores, não é? E ele tinha um louvor que era que nós éramos a obra-prima da criação de Deus, não é? E ele cantava aquela canção tão linda: todas as coisas me falam de ti, do teu grande poder, da tua sapiência, obra das tuas mãos. E depois ele chegava ao momento que ele cantava sobre nós, a obra da máxima da sua criação. Aliás, se ele um dia vier aqui, vai estar de castigo a cantar este cântico. Não é? Que ele já não o deve cantar há 50 anos. Mas que para mim me dizia muito, era inspirador. Porque nós somos a obra-prima da criação de Deus. Note uma coisa, no domingo passado eu falei que éramos propriedade de Deus. Alguém se lembra? E Davi, ele tinha noção de que Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós, como igreja, nós temos que entender que Deus é Ele que é o chefe. Agora, há uma coisa que Deus não fará.
é obrigar-te a tê-lo como seu Deus, como seu pastor. E Davi, ele não só tinha a noção de quem era Deus e dizia, Deus é o meu pastor, e ele ao atribuir a Deus o ser o pastor, porque todos sabemos o que significa a ovelha, o que significa o pastor, e é interessante porque ele tinha uma noção de pastoreio que era algo profundo. Porque para ele, pastoreio era defender o rebanho. Pastoreio era cuidar do rebanho. Pastoreio é levar o rebanho a ser alimentado. O pastoreio é levar o rebanho a águas tranquilas. Porque ele sabia que as ovelhas, elas são seres dependentes. Não são seres independentes. Isso é a moda dos nossos dias. Que os irmãos na igreja, porque fomos todos atribuídos com a metáfora da ovelha, e o próprio Senhor Jesus também lhe deram a metáfora da ovelha, porque ele diz que ele era o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro imolado por nós, como diz lá em 1 de Pedro. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos Jesus como sendo o Cordeiro Pascual, aquele que morreu como inocente na simbologia de todo o Antigo Testamento dos sacrifícios, e Jesus ali apresenta-se também. Mas ele diz em João 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele diz, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. E sabe o que é que me impressiona no Salmo 23? É que este Salmo foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, e Davi já tinha uma noção de Jesus de uma forma fantástica. O Senhor como o grande pastor. E ao olharmos para o texto, quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, há 50 anos, há 1000 anos que eu prego isto, não é? Ele não disse que era, nem disse que será. Eu sempre digo esta frase, mas o Senhor é meu. E eu queria que você entenda uma coisa. Você, de facto, tem um domínio que Deus dá sobre a sua vida, sobre o livre-arbítrio, sobre a sua própria vida. Você tem domínio dado por Deus com o poder natural do seu organismo, da sua inteligência, do seu coração. Você também terá a saúde com base também na sua alimentação. Você é uma pessoa independente nesse sentido. Mas há uma coisa que você não pode, de facto, entender se você não desejar. Deus só é seu pastor. Deus só te pertence se tu o buscares com todo o teu coração. E Davi dizia, o Senhor é o meu pastor. Porque ele, de facto, podia ser, ele é o Criador, Deus. Deus é aquele que fez todas as coisas. Deus é o que tem a chave da vida e da morte. Deus é aquele que do nada faz todas as coisas. Mas ele pode nunca ser o teu pastor. Porque isso só depende de ti. Então, às vezes nós conhecemos tanto do pastor, sabemos todas as técnicas de tudo e mais alguma coisa, e podemos não ter Deus como o nosso pastor. E é isto que Davi dizia, este pronome que ele dá em cima do nome, ele diz meu, porque é sentido de posse, e pastor. E porque ele é o meu pastor, vem toda uma lista de benefícios que só quem tem Deus como seu pastor. E esses benefícios podemos enumerá-los. É por isso que nada me faltará. E não há dúvida, quando Deus é o nosso pastor, Ele é suficiente. O Salmo 23 podia terminar no primeiro verso, porque estava completo. Ao contrário do que muitos podem pensar, todo o resto é desdobrar o que está escrito no primeiro verso. O primeiro verso diz, o Senhor é. É presente contínuo. Meu. Não é de mais ninguém. Aliás, pode ser de todos, mas é meu. Propriedade minha. Exclusivamente uma pessoa. Ele está em mim. E Davi não tinha a noção de que Deus habitasse. Ele tinha a noção de uma unção externa. Não havia a noção de que Deus habitasse dentro.
Isso veio no Novo Testamento, em que fomos cheios com o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, porque havia uma noção do fora, não é? Porque a unção era como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, não é? Até o Senhor Jesus chegou a dizer que o Espírito de Deus está sobre mim. Mas nós entendemos hoje o Senhor Jesus quando Ele disse: eu e o Pai faremos morada em vós. Dentro. Ele quis explicar: o templo sois vós. Mas antes também era, só que não havia a noção, não havia a percepção. Havia a percepção de algo físico. E nós, como seres humanos, precisamos de visualizar coisas. Por isso que é fácil algumas comunidades também intituladas cristãs terem imagens para adorar, ter coisas para ver e apalpar. Amuletos. Os amuletos, até infelizmente nas igrejas evangélicas hoje, se geraram amuletos. A pedra de Salomão, a água de Israel. Há bem pouco tempo aqui em Fátima andavam a vender ar de Fátima. Sério? Isto veio na televisão. Porquê? Porque as pessoas precisam de apalpar alguma coisa. Esta coisa de Deus, que não se vê, não se apalpa, para muitos faz confusão. Por isso que temos uma tendência perigosa de não nos prostrarmos, entrarmos neste lugar desrespeitosamente, estarmos neste lugar com os nossos jovens a jogar, a brincar com o telemóvel, a fazer coisas erradas. Porquê? Porque parece que não temos nada para reverenciar. Agora temos o púlpito preto, por uma questão de imagem, de vídeos, etc. Mas antes era branco. Acho que perdi uma pessoa na igreja quando pintámos a parte preta, porque ele diz: eu gosto muito de ver o céu nos púlpitos, o céu azul, e você pintou de preto, não é? Uma pessoa que vinha aqui de vez em quando, nunca mais veio, achou que era muito agressivo. Porquê? Porque nós temos que ver coisas, temos imagem. Por exemplo, um homem muito bem vestido, podia ser de branco, podia ser uma farda bonita que parecesse um homem mais santo. Isto faz com que o pregador seja mais bem aceite. Portanto, havia uma noção do Antigo Testamento sobre a propriedade. Deus é a minha propriedade. Por isso que ele dizia: Deus é o meu. A palavra, vejam, o Senhor é uma referência a Deus, meu é uma referência a Deus, pastor é uma referência a Deus. O Senhor é meu, é também uma referência a Ele. Quem é? Meu pastor. Eu pergunto: Deus é o teu pastor? Por isso que nós, às vezes, vivemos discutindo sobre o pastor, sem o pastor ser nosso pastor. Falamos de Deus, sem Deus ser o nosso Deus. E é interessante quando desdobramos o texto, porque o texto revela como ele via este pastor. Ele, para mim, o verso 1 chega deste salmo. Nada, diga comigo, nada. A palavra nada é completa. Tem uma plenitude incrível. Nada. Nunca digas nunca mais, porque também é uma palavra completa. Quando tu dizes nada, significa zero. Qual é o número abaixo de zero? Não existe. Podemos considerar negativo, mas o que estamos a falar é de zero. Portanto, se Deus nada me faltará, significa de zero coisas me vão faltar. Vocês entendem? Nada mais nesta vida irá ser causa da minha insatisfação, porque Ele é o meu pastor. E ele diz isto com orgulho. Davi diz isto com prazer, com paixão, com propriedade de quem sabia o que era ser pastor, porque Davi tinha um coração de pastor.
porque ele deu a vida pelas ovelhas. Ele teve disposto às feras para proteger as suas ovelhas. Ele sabe o que era cuidar das ovelhas do seu pai. Ele sabia que Deus era muito melhor pastor que ele. E ele teve na sua vida, na sua história, se fizermos uma história, e se formos à biografia de Davi, nós vamos encontrar um homem que viu tudo o que ele escreve neste salmo a acontecer na sua vida. E por isso que ele podia dizer, Deus é o meu pastor. E depois ele começa a dizer o que é que não falta. Não falta pastos, porque ele me faz deitar em verdes pastos. Não me falta paz, porque ele guia-me de forma mansa a águas tranquilas. Não me falta o alimento, porque ele me faz pastar um bom alimento. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele tinha uma noção, veja que é tão pleno este salmo, que ele fala sobre a justiça no mundo, fala sobre o sustento que nós precisamos, fala sobre a proteção que precisamos com os nossos inimigos, fala sobre a crise e os medos da morte, e os medos do vale, da sombra. Sabe que havia um vale também lá naquelas pastagens de Israel, que era considerado o vale da sombra e da morte, que era um vale perigoso, e vem esta informação do ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E nós também conhecemos aquela parábola, não é, do salteador, aquele que assaltou, que quase deixou meio morto, e veio o samaritano e protegeu e ajudou. Portanto, havia uma noção de perigos, mas ele sabia que com Deus sendo seu pastor, ele não só o guia pelas veredas da justiça, como ainda que ele andasse pelo vale da sombra e da morte. Sombra não representa morte. Sombra é medo. Sombra é susto. Sombra é desconhecido. Morte é sinal, sim, de morte. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra, significa, ainda que eu andasse pelo vale de coisas que eu desconheço, coisas que eu posso ter medo, sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Mal algum. Porque tu estás comigo. Alguém me pode trazer água, se faz favor? E isto é absolutamente incrível quando eu tenho Deus como o meu pastor. Quando eu tenho Deus como meu pastor, eu não temo mal algum. Há pouco tempo eu estava com o irmão Júnior. Onde é que ele está, o meu Júnior? Está ali atrás. E eu estava-lhe a explicar porque é que tão facilmente tomei a vacina do Covid. Quando andava para aí tudo a dizer, não é que o Covid era o número da besta, era o isto, eram umas coisas parvas que andaram para aí a dizer. E que não tomamos porque havia a teoria da conspiração. Independentemente se há ou não há conspiração, independentemente se as vacinas vão ou não vão ter danos no futuro no nosso corpo, independentemente se há manipulação humana sobre este tema, o Senhor Jesus ensinou-nos que ainda que tomamos ou comamos ou que peguemos em alguma coisa que seja mortífera, não temeremos mal. Não nos fará dano. Porquê? Porque, irmãos, nós estamos numa geração, numa sociedade, nunca o mundo foi tão povoado, estamos quase com 7 mil milhões de pessoas. É muita gente. E vai haver danos. Ontem estava um programa a dar sobre alimentos manipulados geneticamente, carnes fabricadas, coisas horríveis. Irmãos, a gente não sabe para onde o mundo vai caminhar. O nosso corpo pode estar em testes que a gente desconhece. A gente sabe o que a Bíblia fala. E a Bíblia, veja bem, o Salmo 23 foi escrito há 3.000 anos e parece que foi escrito hoje. Já viu? Consolem-se com a palavra de Deus. Não temos que ter medo do mundo, das pragas, da morte. Irmãos, está uma iminente guerra entre a Ucrânia, entre a Rússia e mais uns quantos países. E depois as grandes potências. Agora a América levou mais não sei quantas armas para proteger a Ucrânia. Irmão, o mundo pode rebentar de um momento para o outro, uma crise maluca. Mas nós somos igreja.
Nós somos filhos de Deus. Nós temos ou não temos Deus como nosso pastor? Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele permite, amém, se eu morrer de Covid, é porque Ele permitiu. Se eu morrer canceroso, é porque Ele permitiu. Se ainda hoje eu for desta para melhor, porque eu vou para melhor, pode ter a certeza. Eu não vou para pior, eu vou para melhor. Glória a Deus. Eu estava a dizer isso ao Júnior. Ó, Júnior, eu tomei logo a vacina assim que me deixaram. Porque eu tenho que ser exemplo para a igreja. Eu não posso ser motivo. Às vezes, de repente, morre alguém na igreja com o Covid e vão dizer o pastor disse para não tomar a vacina. Que era disto ou daquilo. Nós temos que ser coerentes nesta geração. Nós estamos numa geração inteligente, você sabia? Inteligente e cheia de gente burra. Que não vê um palmo à frente do nariz. Que não entende os ardis de Satanás. Hoje as igrejas, as comunidades cristãs estão com gente sábia e gente que não vê um palmo à frente do nariz. Irmãos, nós temos que ser coerentes. E Davi era coerente. Ele dizia, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. E ele explica. Fala da vara. Sabe o que é a vara? A vara serve para afugentar e afugentar os inimigos. As feras que vinham a ele. Mas se for preciso também dar uma coçadazinha, não é? Na ovelha. E o cajado não é para dar paulada na ovelha. Uma das grandes funções do cajado é para puxar a ovelha quando ela fica presa no arbusto ou quando ela cai. Você sabe que a ovelha tem uma falha de visão profunda. Ela não vê mais que 8 metros à frente. Alguém sabe disso? Dizem, pode não ser 100% correto o que eu estou a dizer, mas ela tem uma falta de visão. A ovelha vê mal e não é boa de olfato, mas é muito boa de ouvido. Sabia? A audição da ovelha é incrível. Por isso que Jesus diz em João, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E eles conhecem a minha voz. Porque a voz do pastor é conhecida pela ovelha. O pastor fala e a ovelha ouve. E vem ao pastor, porque sente, está muito longe, e ela tenta aproximar-se. Porque a ovelha é um animal meio lerdo. É verdade, é lerdo. Irmãos, quando alguém na igreja, e quando Jesus trouxe a metáfora, eu sou o bom pastor, não é? Quem ouve a minha voz, quem vem ao meu aprisco e quem me segue, essa é a minha ovelha. Quando Jesus ensina isto, ele ensina que nós temos que ser dependentes dele. Por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Essa coisa da ovelha dependente dos dias modernos e de pastores que ainda há dias uma irmã veio ter comigo. Já vi um pastor a dizer que não é preciso vir aos domingos à igreja ou pode faltar um domingo ou dois para ir com a família. Até parece que a família, o problema da família é os cultos ao domingo. Até parece... Não é que não, irmãos, quando Deus deu o sábado e falou do sábado para guardar o sábado não era guardar o sábado só para estar a ouvir a palavra, mas era um dia de descanso para a família e um dia para estar na presença de Deus, ouvindo a palavra. Hoje a gente prefere o domingo, guarda o domingo, entende um bocado que o sábado foi algo alterado, embora há quem diga que não, mas eu vejo Jesus a ressuscitar ao domingo, vejo a igreja reunida ao domingo, a tomar a ceia do Senhor, vejo tanta coisa, Paulo a dizer, ninguém vos julgue pelas festas, luas novas, pelos sábados, etc. Portanto, vejo que há uma alteração de rigor, não é? No entanto, independentemente, eu não faço guerra. Quem quer guardar o sábado que guarda, quem quer guardar o domingo que guarda. Mas, irmãos, nós temos que estar na presença de Deus. O salmista não diz para vir um dia à casa do Senhor, bem-vindo aqueles que vêm todas as noites à tua casa. Era todas as noites. Nós agora temos culto à sexta, culto ao domingo, e alguns nem querem mais culto à sexta, só querem ao domingo e fazer uma reunião disto num dia. Irmão, a igreja é para ter o maior prazer, é estar na casa do Pai. Por isso que o salmista dizia, bem-aventurados estão plantados na casa do Senhor. Claro que a casa do Senhor daquele tempo era o tabernáculo ou era o templo, conforme a época. Mas hoje, o templo somos nós, como sempre fomos. Porque Deus habitou sempre em nosso coração. A percepção da verdade, que era outra. Mas Deus quer que a sua igreja se reúna. Que se junte para orar. Se junte para aprender a palavra de Deus. Então vamos ser alimentados
Como dizia lá o eunuco, como entenderei se não tenho quem me explique? E a ler Isaías sobre a ovelha, que era Jesus, que ia para o matadouro, como uma ovelha muda. Ele não entendia tudo o que estava a ler. Meus irmãos, se nós a estudarmos a Bíblia, às vezes temos percepções erradas do que ela diz. Imagina uma pessoa autossuficiente como uma ovelha que nem quer dar satisfações ao pastor, nem quer seguir o sumo pastor que é Cristo. Porque até Hebreus 13 diz: obedecei em tudo aos vossos pastores, diz a palavra de Deus. Porque é que Deus em Efésios, ele diz que em 4:11 que ele levantou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para isto, outros para aquilo. Porquê? Porque Deus vê que é necessário não só os 5 ministérios para a edificação da igreja, como os 9 dons em ação para a mesma edificação na igreja. E como é necessário cada um de nós aprendermos uns com os outros, olharmos para a palavra e receber a palavra. Irmãos, como é que Deus é na tua vida? Ele é o teu pastor. Se Ele é o teu pastor, Ele vai te guiar. Não é em vão que Deus diz na sua palavra que, e a minha mulher há pouco tempo pregou, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se tu não és guiado por Deus, quem é que anda a guiar a tua vida, irmãos? Às vezes os irmãos vêm ter comigo, porque eu costumo, ou por negócios, ou por outras coisas, e eu costumo sempre dizer: meu querido, a tua vida tem que ser guiada primeiro pela palavra. Se o teu negócio, o teu emprego põe em causa a tua fidelidade a Deus, então, já te digo, a resposta é não. Porque, irmão, eu não entendo como é que uma pessoa que era empregado, ouça o que eu lhe vou dizer, que é para todos. Uma pessoa que era funcionário, não faltava a um culto, estava sempre disponível para servir ao Senhor, era fiel nas suas ofertas, era uma pessoa que nós dizíamos: uau! Depois de ser patrão, falta a tudo e mais alguma coisa, não é fiel, até parece que vive sempre na falência porque nunca dá o que Deus lhe pede. Eu não entendo como é que alguém foi guiado pelo Espírito Santo para se afastar cada vez mais de Deus. Se o teu emprego te afasta de Deus, ora de imediato para Deus te dar outro. E acredita, que ainda acredito no que a Bíblia diz: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei. Não é só para curar enfermidades que este versículo existe. É para orientar a tua vida. É para guiar a tua profissão. É para tornar um patrão melhor. É para tornar o melhor funcionário. Irmãos, temos o perigo hoje de todos quererem ser patrões. Toda a gente quer ser patrão. Eu não tenho nada contra. Mas, queridos, será que Deus te quer como patrão? Agora chegam muitos irmãos do estrangeiro, muitas pessoas, e chegam aqui. E parece que é fácil em Portugal ter um carro, até comprar uma casa. Então compra-se uma casa a pagar em 50 anos, não é? Qualquer um pode comprar, não é? Pagá-la já é diferente. Todos queremos uma série de coisas. E Deus guia todos. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Que elas não são guiadas por Deus. Elas dizem que oram, dizem que buscam, dizem que falam com Deus, mas fazem exclusivamente a sua vontade. E a ovelha não vive a fazer a sua vontade. A ovelha segue o pastor. A ovelha é conduzida ao pasto pelo pastor, conduzida à água pelo pastor, conduzida ao aprisco pelo pastor, protegida pelo pastor. Não é por em vão que Hebreus diz: obedecei em tudo aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, para que o façam com alegria. Amém? Igreja, nós temos que ter um entendimento. Deus não chamou a nós burros, nem lerdos, mas quis ensinar-nos que nós, se queremos Deus, não seguimos mais a nossa vontade, mas a dele. Por isso que Jesus disse: quem me quer seguir, e só segue quem é ovelha. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, isto é, morra para a sua vontade e siga-me. É que nós queremos um Deus
para ouvir a nossa oração quando estamos muito mal, mas quando estamos muito bem, ignoramos Deus completamente. Sabe que Deus é tão bonzinho que até nos ouve. Eu, se fosse Deus, era pior. Era. Eu, se fosse Deus, já cá não estava sequer. Paulo Ferreira, Alexandre Ferreira Teixeira, já estava nos anjos. Porque nós somos muito desobedientes. E ovelha, às vezes, também é bicho teimoso. Ovelha é teimoso, mas carneiro é mais. Ovelha não marra, carneiro marra. Queridos, que nós possamos ter a percepção do que Davi estava a dizer para nós. O Senhor é meu. Meu. Irmão, eu tenho um automóvel que é meu. Mas se eu não pagar os impostos dele, deixa de ser meu. Tudo o que eu tenho hoje, eu sou um homem até que Deus me abençoou durante a minha vida, e bastante, e tenho propriedades, tenho algumas casas. Eu só precisava de uma, mas já Deus me prosperou de tal maneira que tenho várias casas, com alguns inquilinos, inclusive. Sou um homem feliz financeiramente, sou próspero, pode ter a certeza que sou. Tenho mais do que o que preciso. Mas nada é seguro. De um momento para o outro, uma pessoa pode matar uma pessoa na estrada, pode ter um problema qualquer, aparecer um bandido rouba tudo, uma invenção leva tudo, a crise pode levar tudo. Porque nada, um tumor de terra, nada que a gente tem físico, podemos dizer que é nosso. Mas, pastor, Deus, em meu coração, esse eu posso dizer que é meu. Ninguém pode arrancar. Amém? Esse eu posso dizer que é meu. E Davi sabia o que era isto. O Senhor é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, Ele me faz deitar. Ele me guia. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu esteja a passar por momentos maus, eu não tenho medo porque Ele está comigo. Amém? Porque Ele é meu pastor. E ainda a questão de relacionamentos, há muitos inimigos que se juntam contra nós. Mesmo assim, Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque Ele é aquele que quer que nos relacionemos. Eu durante anos, entendi mal este texto. Achava que aquela mesa era para ver quem estava certo ou errado. A mesa, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu achava que essa mesa era para Deus me defender. E eu acabei por entender que não. É para Deus restaurar os meus relacionamentos com as pessoas que não são minhas amigas. Porque o coração de Deus é um coração de restauração. E Davi entendia, há inimigos. O próprio filho de Davi quis matar o pai. Os amigos quiseram fazer mal a Davi. O rei Saul, que era o rei que ele acalmava, Davi acalmava, chegou a ter ódio dele. Davi disse, nunca eu tocarei no ungido do Senhor. Porque Davi tinha uma noção de Deus como pastor. Tinha que ser ele a cuidar. Quando Deus levanta, é Deus que deita abaixo. Não precisamos ser nós. Irmãos, que nós possamos nesta manhã, tu que estás online e que irás ver esta meditação, que nós possamos, com todo o nosso coração, desejar que Deus se torne o nosso pastor. E isso, se acontecer, meu querido, tu vais receber o toque do Senhor no momento em que precisas ser corrigido. Vais ouvir a sua voz, anda cá, ovelhinha, estás a fugir do sítio. Vais ser conduzido a águas tranquilas. Porque se a ovelhinha é um bichinho assustado. E depois ele termina que ao preparar uma mesa perante os seus inimigos, ele clama e diz que o Senhor unge a sua cabeça com óleo. No tempo da igreja dizia, somos cheios do Espírito Santo. Amém? Ser cheios do Espírito Santo. Porque aonde está o Espírito Santo, aí há liberdade.
Aonde Deus está, um homem que tem Deus gera relacionamentos, gera perdão, gera união, gera restauração e gera uma unção que se faz transbordar. Unge a minha cabeça com óleo de tal maneira que o meu cálice transborde. E ele diz que a bondade de Deus permanece com ele. Todos os dias, a bondade de Deus tem que estar em nosso coração. Se o Espírito Santo, se Deus é o nosso pastor e que está em nós, o nosso coração torna-se bondoso. Por isso que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Mas você acha que a bondade e a misericórdia de Deus segue a sua vida só para si? Será que não segue para você também dar aos outros? O que é que tu geras para o teu próximo? Bondade? Misericórdia sai da tua boca? Ou sai raiva? Sai ódio? Sai indiferença? Sai espírito de contenda? Sai eu tenho razão? Sai eu há que sei, eu há que sou? O que é que sai do teu coração? Misericórdia? Bondade? Ou é a bondade de Deus e a misericórdia é exclusiva para ti? Será que também não é para os outros? Eu dizia aqui de manhã às 9 horas a quem quis vir orar: há prostitutas, há pessoas erradas mais próximas do céu do que muitos que andam nas igrejas. Pode, escreva que eu disse. Sabe porquê? Porque são mais honestos e mais leais certas pessoas erradas do que o falso cristianismo, o farisaísmo. Jesus disse aos fariseus, e o fariseu era a raça de homens mais conhecedores da Bíblia, com a melhor pose do ser espiritual e religioso. E Jesus disse: vocês são sepulcros, só estão caiados por fora, por dentro estão podres. Que Deus não olhe para nós e não diga isso. Porque eles pegavam na prostituta, na adúltera, e o queriam matar por causa dela. Queriam apedrejá-la. Pegavam na viúva que trazia, que mal conseguia pagar o dízimo do que tinha, e obrigavam a pagar o dízimo do gominho e da hortelã. Colhiam 10 hortelãs, tinha que dar uma ao Senhor, e acusavam a viúva porque não era fiel. E Jesus disse: vocês são mesmo ranhosos. Vocês obrigam a viúva a dar o dízimo da hortelã, mas vocês esquecem-se do mais importante da lei: o amor e a misericórdia. O amor e a misericórdia. Que cristianismo! Queridos, que nesta noite, nesta manhã, possamos desejar a casa do Senhor, como o salmista dizia: e habitarei na casa. Muitas traduções diz para sempre. Esta minha tradução mais arcaica diz por longos dias. Isto é, que o Senhor dê longevidade à vida de Davi. Era isso que ele queria. Queria viver por muitos anos, porque Davi tinha uma missão na sua vida. Ele dizia: eu quero anunciar os teus benefícios, mas são mais do que aquilo que se pode contar. Vocês lembram-se? Porque anunciar as coisas boas de Deus são tantas. Davi tinha tantas para contar, mas ele dizia: ó Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e assim eu volto a contar como tu és bom. Amém? Porque Deus é um Deus de bondade, é o pastor, aquele que deve ser o teu pastor. Mas não te esqueças como começamos. Ele é o pastor, mas pode não ser teu pastor. Porque Ele só é pastor de quem Ele guia, de quem Ele cuida, de quem Ele protege. Mas é necessário que a pessoa permita que Deus o faça. Vamos ficar de pé. Tu que estás online, talvez não tens tido Deus como teu pastor. E nesta manhã eu quero apelar ao teu coração para colocar o teu coração nas mãos de Jesus. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por ti, por mim. Deixa que Ele agora possa tomar conta.
coração. Diz Deus que tu possas a partir de hoje ser o meu exclusivo pastor. Porque se Ele for o teu pastor, esta palavra será lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei quantos de nós nesta manhã desejam entregar a sua vida a Jesus. Deseja colocar Jesus no seu coração. Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Tenhas vergonha no lugar onde te encontras. Tu que estás online, podes também fazer um gesto de colocar uma mão no ar, um emoji que possa identificar como alguém que está recebendo Jesus, para que Ele possa conduzir o teu coração. Com as tuas mãos no ar, vamos orar juntos. Não importa quantas vezes tu já vens à igreja, há quantos anos tu estás na igreja, não importa. O que importa realmente é se Deus vai se tornar o verdadeiro pastor na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo, tu possas tomar conta dos nossos corações. Tu possas ser o meu único pastor. Pois muitos têm pastores dos mais diversos, gente guiando das diversas formas, mas a tua palavra diz que só há um caminho que nos conduz a Deus, e esse é Jesus, o grande e o único e o bom pastor. Pai, que nós nesta manhã, todos aqueles que têm levantado as suas mãos e online irão levantar hoje ou mais tarde, o Espírito Santo possa entrar nos seus corações e tu possas, como Davi disse, tornar-te aquele que guia-nos e que não permite que nada nos falte. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que têm levantado os seus braços, para que o teu Espírito, nesta hora, possa tocar nas suas vidas, em nome de Jesus, possa transformar os seus corações, em nome